Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sustain Talks, o nosso podcast sobre sustentabilidade, estratégias verdes, sobre investimentos verdes. E hoje nós estamos aqui com João Zeni, diretor de sustentabilidade da Electrolux, e com a Elo Garret. É do jeito que eu falei, corretamente? Certinho. Elo Garret, ela é presidente do LEAD Paraná. Boa tarde, João. Boa tarde, Elo. Obrigada por estarem presentes aqui no Sustain Talks. Acho que a gente vai ter conversa super bacana hoje sobre, principalmente, visão empreendedora da agenda de sustentabilidade. Elo, obrigada principalmente a você também por estar aqui, porque a visão da mulher nessa agenda e você, como presidente do LEAD, consegue transmitir a questão da sustentabilidade para as empresas, para a indústria aqui no Paraná. Estou muito curiosa de saber como é que você vai abordar esse tema comigo aqui com o João. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, fico super feliz em participar e ao lado do João, que já é um amigo e um parceiro de trabalho de muito tempo, né? Então, obrigada pela oportunidade. Vocês têm uma conexão de uma atuação juntas no LEAD Paraná, certo? Sim, exatamente. Obrigado, Natasha, também pelo convite. Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui ao lado da Elo também. Então, eu já participo também do comitê de ESG do LEAD há um tempo, então a gente já tem uma trajetória aí em discussões do tema já dentro do LEAD, então isso é muito legal. Que maravilha, vamos abordar tudo isso, porque o tema é o que a gente quer saber, como é que a empresa, como é que as empresas, as indústrias estão nessa frente, porque muito do que a gente escuta é, o setor privado só vai se mexer quando for empurrado. Será que é assim mesmo que está acontecendo? Antes disso, João, diretor de sustentabilidade da Electrolux, como é que você entrou nessa agenda de sustentabilidade? Qual que é a tua formação? Da onde que veio a sustentabilidade na tua vida? Isso é meio curioso até porque eu me formei lá em 2006 como engenheiro ambiental, depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho, mas nunca atuei como engenheiro de segurança. E é curioso que naquela época tinham poucas empresas que tinham uma área de sustentabilidade formatada já. E eu comecei a trabalhar num banco aqui em Curitiba, que era o HSBC, que já tinha uma área global de sustentabilidade. Então eu comecei lá em 2007, 2006. Ou seja, veio a pressão, o Banco Internacional já tinha pressão internacional, dizer, você precisa ter área de sustentabilidade. João foi exatamente. Eu aqui no Brasil, então, comecei minha carreira lá como analista, lá no comecinho, mas com sustentabilidade já. Era uma abordagem um pouco diferente, tanto que em 2007, 2008, eu já estava tratando sobre políticas de sustentabilidade para compras, né, para fornecedores. Lá atrás, isso. A gente vê muitas empresas começando a avançar agora. Então, eu comecei nessa agenda e depois foi nessa trajetória como um todo. Passei pelo mercado de São Paulo, fui head de sustentabilidade da Telefônica Vivo, depois fui para a Cielo. E agora estou na indústria, aqui na Electrolux em Curitiba, né. Fazem 4 anos já. Eu entrei em março de 2020, no começo da pandemia. Como é que foi esse teu começo de trabalho em pandemia na agenda de sustentabilidade? Porque uma das coisas que nós atribuímos, quando digo nós aqui, né? Todo mundo que trabalha tem essa conexão com sustentabilidade, é que muito do pensamento em relação à sustentabilidade, a agenda ESG, foi catalisado pela pandemia. Porque a pandemia demandou que nós pensássemos mais coletivamente, com um aspecto de cooperação. E você começou lá na empresa logo antes, lá na Electrolux logo antes disso. Foi curioso porque eu entrei na Electrolux para criar a diretoria aqui na América Latina, que já tinha uma diretoria muito forte global, uma vice-presidência global de sustentabilidade. E eu fiquei 2 dias no escritório, depois de 2 dias no escritório, me mandaram para casa, né? E foi aquela situação, mas e agora? Mas a sorte é que, assim, a Electrolux ela já vem de muitos anos trabalhando com sustentabilidade, a gente foi considerado líder, a gente é considerado hoje líder da nossa indústria globalmente de sustentabilidade. Uma empresa sueca de mais de 100 anos, então a estratégia está muito bem pautada, né? Então, assim, não mudou nada do direcionamento, até fortaleceu em algumas frentes. E aí, foi aquela coisa, né? É uma situação completamente diferente, criando de casa uma estratégia de uma estrutura completamente nova, uma diretoria nova. Mas tudo estava muito bem desenhado já, um apoio da alta liderança, então isso facilitou muito. Você foi o primeiro do teu cargo? Já existia o cargo de diretor de sustentabilidade? A Electrolux, em 2020, criou o cargo de diretor de sustentabilidade em 4 regiões do mundo. Na Ásia, na Europa, América do Norte e América Latina. E aí, no começo de 2020, no primeiro semestre, foram contratados diretores para cada uma dessas regiões, né? Então, eu tenho pares hoje em cada uma das frentes, em cada uma dessas 4 regiões, macro-regiões da Electrolux. Até é curioso comentar, porque eu não sabia o tamanho da empresa até eu entrar, né? E o que te surpreendeu? O que me surpreendeu é que é a maior empresa de eletrodomésticos do mundo. A gente está em mais de 120 mercados, vende aí mais de 60 milhões de produtos anualmente. Então, assim, o tamanho da empresa me surpreendeu. E quando a gente começa a olhar para dentro da Electrolux, assim, eu costumo dizer que sustentabilidade, cada empresa que trabalha é uma maneira diferente, né, de olhar. Porque cada empresa tem o seu impacto, né? Tem sua maneira de impactar a sociedade, né? Seja social, ambiental. E numa empresa desse tamanho,
com a escala que ela tem, o potencial de impacto é muito grande. E eu, quando falo em potencial de impacto, nem só o impacto assim, pro uso de matéria-prima, etc., mas mudar a vida das pessoas, né? Desenha a estratégia de sustentabilidade na Electrolux? É você? É uma pressão que vem de fora? Porque isso que você está falando tem toda a razão. Cada lugar, cada mercado tem um jeito de impactar os seus stakeholders, a comunidade em volta, a questão do advocacy, da política que precisa, etc. Você desenha, junto com a tua alta diretoria, as estratégias? Ou isso vem de uma pressão externa? Quão influenciada é a Electrolux Brasil pela pressão externa na tua atividade? Assim, a gente tem uma estratégia global, que é única no mundo inteiro, e essa estratégia ela é criada através do que a gente chama de matriz de materialidade, que é você olhar o que é o tema material da sua atuação, o que faz sentido para essa empresa atuar mais fortemente ou não. Mas, obviamente, a gente tem um mix aí, que é uma questão de olhar a estratégia global, mas também ter as influências dos fatores locais, regionais, né? A gente tem questão de legislação, tem questão de comunidade, tem questão socioeconômica. Isso tudo muda muito, né? Um exemplo muito claro pra gente foi assim, a gente começou a implementar agora, faz alguns anos, logística reversa aqui na América Latina, né? Também por questão de pressão regulatória e tudo mais. Mas a estratégia que a gente está adotando aqui para colocar isso em prática é muito diferente da Europa, né? Na Europa, tem questão de territorialidade. Nosso país é um país continental, então o custo da logística é muito mais alto para retornar uma geladeira velha, né? Para fazer a reciclagem dela no Sudeste, muitas vezes. Lá do Norte, Nordeste, é muito mais caro. E tem uma questão também cultural, né, do consumidor. O consumidor, muitas vezes aqui, ele quer doar, quer vender. Não quer devolver para a empresa. Não quer devolver para poder fazer reciclagem. Então, tem uma questão cultural envolvida também. E a gente percebeu também que não é só cultural, mas tem, por exemplo, pela questão socioeconômica local, já existe uma questão de venda de sucata. Né, sucateiros pequenos, etc. E a gente não estava conseguindo ter acesso a esse produto, esse material, né, para a gente conseguir ter volume para reciclar. Então a gente começou também a participar mais desse processo como um todo aqui. Então isso é muito diferente da Europa. Então são questões regionais que tem que afetar a sua maneira de colocar a tua estratégia em prática, né? Então é um mix. É um mix de ter uma estratégia global que seja coerente para a gente conseguir também tirar o maior proveito disso, mas também compreendendo os contextos locais, né? Eu acho que isso não tem como fugir. Pegando esse gancho de estratégia que você está falando, é até legal, que queria também te ouvir, Elo. Tem uma frase clássica que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Já ouviram essa? Sim. Então, que não adianta você chegar com a maior... desenhamos a melhor estratégia do mundo em sustentabilidade. Se você não muda a cultura da empresa, se você não muda a tua cultura em volta, não adianta nada. O pessoal vai dizer, legal a sua estratégia, vou voltar aqui para minha cultura, né, para o meu dia a dia, aquilo que eu não preciso do exercício mental para incorporar e já faço no automático. Como é que vocês veem a agenda de sustentabilidade dentro do setor privado com a questão cultural? Não adianta só bolar estratégia. Como é que você muda a cultura? E cultura demora para você mudar, certo? Sim. Acho que tem algo bem relevante quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala das grandes empresas como Electrolux, Renault, Volvo, Positivo, que são empresas grandes, que têm suas estruturas robustas, têm orçamento específico, têm times específicos para cuidar dessa área, que chega muitas vezes como um KPI dentro da operação e acaba se tornando uma política, acaba se tornando uma forma de gerir, uma forma de operar para os pequenos e médios negócios, né? Então, quando a gente fala de cadeia de fornecedores, é muito importante que os fornecedores da Electrolux estejam com uma agenda focada na sustentabilidade, na responsabilidade do uso de recursos, na governança, porque se uma empresa fornecedora quebra por má governança ou porque vai ter algum problema lá em alguma ponta da cadeia, isso vai impactar a Electrolux, né? Então, dentro do LEAD, a gente tem trazido essa pauta, já está há 1 ano e meio, né, com o nosso comitê de ESG, trazido essa pauta para mostrar que os pequenos negócios e os médios negócios, eles têm que cumprir também essa agenda. E o que acontece? Que a gente vê, né? A gente traz as grandes empresas que têm esses departamentos estruturados, como o João que participa do nosso comitê, mas o que a gente vê? Muitas empresas já têm essa cultura, já fazem muitas iniciativas, já tem, desde a sua criação, há 30, 40 anos, a empresa já tem uma responsabilidade social muito forte, já trabalha com a comunidade, já tem uma política de uso de recursos adequada, mas ela às vezes não sabe que ela está então isso acaba muitas vezes as empresas buscando consultorias e buscando
se adequar, mas ela já tem isso dentro, né? A gente tem um caso muito bacana aqui no Paraná, do Mufato, por exemplo. O Grupo Mufato foi para dentro da operação para desenhar, para entender o que eles já tinham. Eles acabaram tendo uma cartilha maravilhosa, que foi até coordenado pelo Marcelo Bertoldi, o trabalho que também está no nosso comitê, uma cartilha de todas as boas práticas que eles já faziam em logística reversa, em gestão de fornecedores, em governança. Então, as empresas já têm isso no seu DNA, muitas vezes, mas acham que não estão dentro da cultura, né? Então, a cultura é isso que você falou, é de dentro da empresa. E se a gente tem empresas aqui no Paraná, mais de 85% das empresas são empresas familiares, né? De grupos familiares. Geralmente, a família empresária, ela já tem essa preocupação com a comunidade, ela já tem um lastro, né? Ela já teve sucesso porque ela soube sair de situações difíceis, como crises econômicas, como a pandemia que a gente viveu. Então, esse lastro da empresa paranaense que é muito forte. E o Paraná é uma referência hoje em ESG. A gente, depois do eixo Rio-São Paulo, nós somos o estado que mais tem empresas adeptas ao Pacto Global, né, da ONU. Então, isso mostra a preocupação dos empresários paranaenses com essa pauta. Mas, Elô, você falou das pequenas e médias empresas se adequarem para conseguirem ser fornecedoras, por exemplo, de uma Electrolux. A gente não está olhando para a roda ao contrário, porque hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, João, sustentabilidade é custo. Até que ela ganhe uma escala na produção, muito da agenda de sustentabilidade, e não digo tudo, ela é assimilada como custo. Quando eu estou olhando para a agenda desse jeito, você não acha que a gente está atribuindo uma necessidade de custo? Não. Porque o empresário, no fim das contas, quer tentar fazer o negócio do jeito que o negócio dele para de pé. Na minha visão, a agenda de sustentabilidade, ela só vai parar de pé se a empresa tiver lucro. Né? Lucro para honrar seus KPIs, né? Precisa ter lucro. Então, só que a empresa ela tem que ter uma visão a médio e longo prazo. Então, não adianta ela ter uma operação que ela vai se estressar nos recursos, que ela não vai ter governança, que ela não vai ter responsabilidade com o seu entorno, se ela vai ser fadada ao fracasso, vai ter que parar de fornecer em algum momento por um problema que ela mesma gerou. Então, essa escala da sustentabilidade nos diferentes níveis, desde uma empresa que tenha 3, 4 funcionários até uma grande operação, uma operação mais complexa, ela tem que estar, sim, no DNA da empresa, e a sustentabilidade ela tem a ver com o lucro do negócio. Isso que as empresas precisam entender. Sem lucro, não tem operação, né? Eu costumo comentar assim, eu vou fazer alguns comentários sobre o que ela falou, você trouxe agora nesse último ponto também, mas eu costumo sempre falar que, para mim, o sustentabilidade, ou ESG, quando a gente fala meio ambiente social e governança aplicado ao mundo corporativo, ou as empresas vão ver como uma oportunidade ou como risco. Né? Eu acho que tem também um pouco uma linha tênue para a gente entender o que vale a pena ou não, porque tem muito investimento que tem retorno, né? Quando a gente começa a olhar, por exemplo, na Electrolux, a gente faz muita pesquisa com nossos consumidores e a gente começa a perceber que tem muito consumidor que começa a olhar para alguns aspectos de sustentabilidade já como fator de escolha de compra. Então isso começa... É sustentabilidade ou é custo? Porque tem algumas empresas que vêm dizer assim, não, eu sou sustentável porque o meu produto consome menos energia. Mas aí, claro, que o consumidor vai escolher o que consome menos energia porque é menor a conta de luz. Então... Bom ponto. O bom ponto, e assim, hoje a gente vê que o consumidor escolhe muito pro que afeta pro custo dele. Né? As pessoas ainda estão olhando muito mais pro que afeta a sua vida do que afeta o bem comum. Essa é uma realidade das pesquisas que a gente faz, a gente percebe hoje, não só nossas, mas pesquisas externas também. Então, hoje, se ainda o consumidor olha muito mais nesse sentido. Putz, o que eu posso fazer que vai agregar para mim? Não vai agregar, por exemplo, redução da questão climática, que é uma coisa mais ampla, que é para a sociedade, etc. Então, existe ainda esse ponto. Mas aí também tem outras pressões, né? Porque eu sempre falo assim, as inovações muitas vezes conseguem trazer sustentabilidade com custo menor. E aí a questão de inovação e essa questão de sustentabilidade e inovação estarem muito coladas uma na outra, isso é uma coisa que cada vez mais a gente está começando a perceber. E aí muitas vezes quando você consegue ter um limite de inovação, consegue avançar em relação a isso, aí vem um aspecto que eu acho que também tem uma questão regulatória importante de fazer um balizamento de mercado, né? Porque você colocar um custo maior no seu produto, sendo que seu concorrente não faz, é um problema complexo, né? Então esse equilíbrio eu acho um ponto importante. E aí, ainda mais adicionando a isso, assim, aí que a gente vê que a sustentabilidade geralmente tem metas de longo prazo. Porque você não consegue virar a chave de uma hora para outra. Né? Você virar a chave de uma hora para outra, muitas vezes vai ser, não, eu entrego um produto sustentável, mas um custo dele fica inviabilizado para o consumidor e ninguém compra e eu não consigo nem dar o acesso ao meu produto. Então, tem uma questão de equilíbrio de como a gente vai conseguir fazer essa transição por uma economia de baixo carbono, por uma economia mais circular, etc.
Mas é uma coisa de mais longo prazo, né? A gente tem que só conseguir compreender que a gente está tendo uma trajetória consistente de avanço. Teve um case, um dos cursos que eu fiz, que eles comentaram sobre essa questão do concorrente. Puxa, eu quero trabalhar com sustentabilidade, mas eu vou aumentar meu custo. O case específico era, se não me engano, era Procter & Gamble, e era a estratégia que eles tinham de produzir sabão líquido mais concentrado. Sim. Qual que era a vantagem de sustentabilidade? Fora a questão logística, que você está armazenando um produto menor, você melhora a logística, você gasta menos água. Enfim, tem toda uma cadeia de eficiência, né, e melhoras de questões de sustentabilidade. Mas aí eles foram fazer pesquisa de mercado e o consumidor, eu vou mudar minha cultura de colocar já aqui meu automático aqui, de colocar aqui do jeito que eu sei, vou ter que mudar aqui muita coisa na minha cabeça, e perceberam uma resistência a esse novo produto pelo consumidor. Aí, qual foi a estratégia que eles bolaram? Eles fizeram uma união com os demais produtores né, nos Estados Unidos, no caso desse sabão líquido, das outras indústrias disso, para que todos pudessem se movimentar em bloco. Sim. E fazer uma agenda, né? Uma produção que todo mundo colocasse força para que os seus produtos fossem modificados para isso. A agenda de sustentabilidade tem muito disso. As empresas também pensarem, ou pelo menos se entende, né, que seria o ideal, pensarem mais em conjunto em como mudar hábitos, né, em direção à sustentabilidade, do que individualmente. Porque esse problema do concorrente não fazer e, portanto, ele vai ter um custo menor, acontece o tempo todo. A gente tem uma lógica de mercado. E como o Elô falou, assim, a gente precisa ter prioritariamente lucro no primeiro momento para você conseguir gerar até o impacto social que você tem, econômico, etc. Porque quando a gente fala de sustentabilidade também tem isso, né? As empresas em si, elas existem porque elas têm uma demanda social para existir. Elas já geram impacto. E a maioria das empresas, assim, arrisco dizer que quase todas têm um impacto positivo. É claro que elas têm um impacto negativo também, mas tem impacto positivo na sociedade, né? Então, para entregar esse impacto, tem que ter lucro, né? Você já teve resistência para implementar programa de sustentabilidade? Eu trabalho faz 15 anos com sustentabilidade. Já passei por muita resistência. Aí lá vem o João da sustentabilidade, ou lá vem o João da sustentabilidade falar aqui. Como é que o pessoal Eu vi a mudança acontecer nos últimos 15 anos, tá? Eu vi muitas pessoas hoje recebendo sustentabilidade de uma maneira muito mais aberta. E também isso também tem uma questão da cultura da empresa, né? A Elô conversa com várias empresas, vê que tem várias empresas com culturas diferentes e tem receptividade para o tema de maneiras diferentes. Eu não sou romântico em relação à sustentabilidade. Eu não acho que... Eu acho que tem pessoas que têm muito propósito, obviamente, mas eu acho que as empresas, elas têm uma visão voltada para o capital. E eu sempre, na minha carreira, também fui mudando um pouco a minha visão de falar, não, vim falar sobre sustentabilidade, não, vim falar sobre risco. Vim falar sobre transparência, vim falar sobre eficiência, vim falar sobre reputação. Então, assim, essas palavras são palavras que chamam mais atenção do investidor, do conselho, etc. Então, isso ajuda você a conseguir também mudar um pouco o teu discurso para estar mais próximo, né, do discurso de um board de uma empresa. Eu acho que desmistificar também, né, João? A gente tem um senso comum, muitas vezes, que essa pauta, essa agenda é só das grandes empresas, só das empresas milionárias, só das empresas que têm muita estrutura. Até no ano passado a gente fez um painel em Foz do Iguaçu, né? Num congresso para empresários pequenos e médios ligados a associações comerciais, falando que essa agenda é uma agenda de todos, desde que você é um MEI até você ser um grande industrial, essa é uma agenda comum do mercado, né? Não tem mais como retroceder isso, a gente só tem que avançar. E quando a gente coopera, quando a gente vai em bloco, a gente pode mudar hábitos de consumo, a gente pode mudar leis, a gente pode organizar um ambiente para que a sustentabilidade, a pauta da sustentabilidade seja mais receptiva por parte do mercado, tenha acordos bem definidos para que seja competitivo o negócio e você acabe gerando essa mudança que a gente tem aí tão importante para essa Agenda 2030. Então, quando eu penso em sustentabilidade, e sempre puxo essas palavras também no meu pensamento, né? Eu procuro, dos meus sonhos é ver o Brasil sendo um bônus Brasil nos produtos que ele produz para o mundo. E não um custo Brasil. Isso é uma virada de chave para a gente pensar como a gente tem potencial aqui. Mas,
Como é que vocês enxergam isso, o potencial de Brasil dentro dessa agenda? A gente está atrasadíssimo, a gente tem muito chão para correr. Como é que vocês olham? Esse ano eu tive a oportunidade pelo LEAD representar os nossos filiados em algumas agendas internacionais. O LEAD tem uma agenda internacional bastante rica e dentro dessas agendas a gente leva pautas para discussão, para atração de investidores, para fomentar mercados. Esse ano a gente participou de agendas em Washington, Nova York, Lisboa, Milão e Londres. E a pauta é sempre a mesma, quando a gente fala com investidores estrangeiros. A oportunidade que o Brasil é. Então, na área de energia, o Brasil está sendo condicionado a ser a nova Arábia Saudita da energia, por conta das nossas fontes renováveis, por conta de tudo que a gente tem para trabalhar novas fontes. Essa transição energética, o Brasil é a bola da vez. Quando a gente fala tem uma crítica, às vezes muito grande ao nosso agronegócio, no Brasil mais de 90% das embalagens de insumos agrícolas, de fertilizantes, são reciclados. Isso é uma média que não existe no mundo, só aqui. Então, a gente é uma vitrine para o mundo, para trazer investimentos. Essa pauta da sustentabilidade, por ser um país continental, ela é muito rica, porque a gente fala com diferentes realidades. Se você pega a Europa tem dificuldades para trabalhar cadeias de fornecedores, a questão de logística, muitas vezes, por exemplo, agora a guerra está trazendo uma série de problemas para vários mercados que não são necessariamente impactados pela guerra no seu território. Aqui no Brasil, a gente tem muitas oportunidades, né? A gente tem um país continental, a gente tem muitas fronteiras litorâneas, a gente tem uma riqueza de biodiversidade. Então, isso sim coloca os olhos do mundo olhando para o Brasil de uma forma diferente. E, em especial aqui no Paraná, a gente tem esse celeiro que é o nosso agronegócio, né? Então, a gente tem aqui muitas oportunidades. Eu tenho recebido várias comitivas da Angola, recebi da Índia, querendo entender um pouco mais sobre a economia do Paraná, sobre como que funciona o método cooperativo, que é um método sustentável, é um método que engloba a comunidade, atinge a comunidade. A governança é totalmente diferente. Então, assim, com certeza, dentro dessa agenda, o Paraná se destaca, né? O Brasil tem um destaque muito grande, mas o Paraná se destaca ainda mais dentro dessa agenda de sustentabilidade. E o Sérgio? Complementando um pouco o que a Elô trouxe, quando a gente fala de energia, sem dúvida o Brasil hoje está nos olhos do mundo, porque quando a gente fala até numa transição, por exemplo, de hidrogênio verde, quando a gente fala na produção de hidrogênio que demanda muita energia, a nossa energia renovável torna a produção de hidrogênio mais verde, né? Então, no Brasil a gente nem fala de transição, né? Eu não sei o quanto isso é bom ou ruim, claro que é ótimo, né? A gente já nascer limpo, já ser limpo, mas parece que existe daí todo o dinheiro, falar assim, nesses termos mesmo, de financiamento de sustentabilidade, por exemplo, para a atividade de transição que tem na Europa, não vem para cá, porque a gente sofre com o fato de já nascer verde. Parece ser ruim. Eu acho que não. Eu acho que não. A gente tem bastante investimento em mais fontes de energia renovável aqui no Brasil. A gente viu nos últimos anos aí, a gente falando sobre geração distribuída. Telecom, por exemplo, são empresas que têm muito consumo pequeno de energia em torres de antena, por exemplo. E a maioria das telecoms do Brasil hoje já instalou grandes usinas solares, que a gente chama de geração distribuída, que se produzem num lugar e consomem em outros pontos. Nos últimos anos, claro, TIM, Telefônica fizeram isso. Então, a gente vê muito avanço ainda em energia renovável, crescendo bastante solar e eólica aqui no Brasil. O que eu sinto um pouco ainda, que a gente está ainda patinando, a gente pode melhorar aqui no Brasil, é a questão da economia circular. Quando a gente olha hoje o que está sendo desenvolvido na Europa, a gente vê, por exemplo, legislações que já estão falando sobre reparabilidade do produto, né? Sair na etiqueta para o consumidor, né? Quando que o produto é mais ou menos reparável para ele durar mais na casa do consumidor. A gente vê muito mais, já lá um avanço muito maior na questão da legislação de logística reversa ou até de incentivo à adoção de matéria-prima reciclada. Quando a gente vem para o Brasil, isso ainda está muito latente. A gente viu, começou uma discussão aí sobre política nacional de economia circular, que ainda está muito incipiente. Mas isso é um ponto que a gente ainda sofre, porque assim, quando a gente olha, por exemplo, a gente tem na Electrolux uma meta de ter 50% de conteúdo reciclado, de plástico reciclado nos produtos, até 2030. Uma meta super ousada, porque a gente depende muito da cadeia do contexto externo também, né? Custa, né? Hoje, sim, depende, porque se você consegue ter uma cadeia que já está mais evoluída, de matéria-prima reciclada, você consegue até ser mais barato que o virgem. O problema é que a gente tem materiais que são mais técnicos, que dependem de uma separação melhor do material para poder reciclar, etc. Você não tem teu fornecedor. Que aí fica complicado. Então, às vezes é a escala. Mas o que dificulta também um pouco para a gente é porque esse mercado no Brasil, por exemplo, como a gente não tem um incentivo para o uso da matéria-prima reciclada,
com a flutuação da matéria-prima virgem, o custo, se a matéria-prima virgem fica mais barata, todo mundo vem comprar a virgem e sobra matéria-prima reciclada. E isso é tão bizarro que a gente não tá falando só da questão ambiental aqui. Se param de comprar matéria-prima reciclada, o cara que é o catador na ponta, às vezes não tem que comer. Então, assim, essa questão de você conseguir ter um incentivo que consiga pelo menos flutuar com o preço do virgem, você conseguir dar mais segurança de financiamento, investimento na matéria-prima reciclada, eu acho que isso seria uma coisa muito fundamental para o Brasil avançar nesse sentido de economia circular para o futuro. Tanto, a gente tem um problema social grande que são os catadores, né? Com o número de empresas que passaram a fazer reciclagem, fazer as coletas seletivas dentro das empresas que são geradoras tirou o trabalho desse catador. Então, hoje, muitos catadores têm muita dificuldade, né? Hoje tem até algumas cooperativas de catadores. Eu conheci um projeto social recentemente que busca reinserir esses catadores em outros negócios, em outros trabalhos manuais e promover educação para essas crianças, filhos de catadores, porque geralmente as crianças estão no carrinho, porque eles deixaram de ter receita com as empresas de reciclagem. Foi diminuindo a demanda. Então, também tem uma questão social dentro dessa questão da logística reversa e da reciclagem, que é muito séria, né? Que são esses catadores, esse grupo de profissionais que tá ali desassistido de alguma forma. E dentro da Electrolux, qual que é, assim, você vê assim como a tua menina dos olhos que você cuida? Tem isso? Ou você acha que fazer o seu dia a dia dentro da área de sustentabilidade, envolvendo risco, envolvendo estratégia e tal, é você já fazer o teu grande trabalho, porque lidar com sustentabilidade em si não é fácil? Assim, a Electrolux, a gente tem um contexto bastante interessante lá, porque eu cuido da América Latina e eu sou sozinho em sustentabilidade corporativa. A gente tem um diretor de sustentabilidade para operações, que cuida de toda a parte do meio ambiente, saúde e segurança, etc. A parte água, energia, etc. Dentro das nossas operações. Tem uma pessoa que cuida da parte de diversidade e inclusão, dentro da parte de RH. Né? Ou seja, para dentro da empresa. Para dentro da empresa. E aí, quando você fala menina dos olhos, para mim, assim, a nossa estratégia para mim em si, para mim é uma coisa que assim, eu gosto muito da maneira que a gente aborda. Por quê? A gente vê o nosso produto como ferramenta para gerar impacto positivo. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente investe mais ou menos 3 a 4% do nosso faturamento bruto globalmente em inovações focadas em sustentabilidade. Me dá um exemplo de uma inovação que você vê assim. A gente lançou um refrigerador com uma tecnologia de AutoSense, que a gente fala, com uma inteligência artificial que controla a temperatura e a umidade interna do refrigerador, que consegue aumentar em mais ou menos 30% a durabilidade de alimentos. Quando a gente fala de refrigerador que consegue aumentar a durabilidade de alimentos, a gente está falando hoje de uma atuação numa parte da cadeia de desperdício de alimentos, que é mais ou menos 10% da desperdício de alimentos no mundo aí, que tá hoje no varejo e na casa do consumidor. Que tem aquele meme da pessoa que vai na feira e diz, deixa eu ver quais são as frutas que eu vou escolher aqui para morrer na minha geladeira. É isso, né? Então, a nossa não vai morrer, a nossa vai durar mais para você conseguir utilizar. Então, isso é um exemplo que a gente fala de um refrigerador, parece pouco. Mas quando eu falo que eu sou líder na parte de refrigeração aqui no Brasil e vendo milhões de refrigeradores, isso em escala é muito grande. E a gente fala assim, a gente tem uma pesquisa que fala que a gente está em 67% dos lares brasileiros, pelo menos um produto da Electrolux. Eu estou em mais de metade da população brasileira, das casas. A maior parte é refrigerador? A gente tem liderança em micro-ondas, a gente tem liderança em lavadoras, refrigeração também, a gente é muito forte. Então, toda a nossa linha, pelo menos um produto está na casa de mais de metade dos lares brasileiros aí. Então, mas e quando que essa tua tecnologia, que vocês investiram um monte para chegar numa situação dessa, de melhor conserva dos alimentos, vai chegar lá na ponta de quem vai comprar o teu refrigerador de entrada? Isso é um problema, né? Assim, eu acho que qualquer setor, quando você coloca uma tecnologia totalmente nova, ela entra no high-end. Isso é normal. Eu acho que qualquer setor, porque tem investimento em tecnologia, depois a gente tem que entender como que a gente consegue democratizar. Na Electrolux, a gente tem metas internas de democratização de tecnologia. Então eu falo assim, putz, ele entra aqui e essa tecnologia ela tem que estar em 30% dos meus produtos até 2025, em 40% até 2026 e assim por diante. Então a gente tem metas não só de colocar novas tecnologias, mas também de democratizar novas tecnologias. Então eu acho que isso a gente também vai conseguindo acompanhar, sabe? Eu acho que... Então, para mim, a menina dos olhos é o produto, é o nosso produto e o potencial de impacto que ele tem. Só isso que eu acho que queria só para concluir o que eu estava comentando antes, porque não é um projeto específico em si, mas assim o produto que a gente coloca na casa do consumidor e o tanto que ele pode realmente impactar positivamente no cotidiano e tornar a vida das pessoas mais sustentável. Eu acho que essa é...
Vocês sentem pressão? Você, Elo, enxerga enfim, na indústria, no comércio, enfim, no agro aqui do Paraná, e você especificamente dentro da empresa, dentro da Electrolux, vocês sentem a pressão ou vocês sentem um fomento da agenda de ONU, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Como é que vocês sentem o impacto disso? Eu sinto um fomento, assim, eu acho que as empresas têm se preocupado com essa agenda. Quando a gente vai fazer um start de uma filiação de um novo membro do LEAD, eles perguntam, mas como que é esse comitê ESG, mas qual que é a pauta que vocês têm de impacto? Então, assim, eu vejo que as empresas querem saber. As empresas estão sedentas por ter mais informação. E complementando um pouquinho o que o João disse sobre essa área de P&D que é tão importante, e aí navega tantas coisas focadas em melhorar a vida das pessoas. Acho que a maior parte da área de P&D da Electrolux da América Latina é aqui em Curitiba, né? Então, são profissionais paranaenses que estão pensando essas inovações que vão ganhar as casas das pessoas e vão melhorar a vida das pessoas no Brasil e no mundo. Então, acho que também valorizar essa mão de obra que a gente tem aqui no Paraná, que é tão rica e vai fazer essa diferença no mundo, né? Então, às vezes a pessoa não está desenvolvendo lá, não tem a consciência do impacto que ela vai causar nessa agenda. Essa agenda dos ODS, ela é uma agenda muito rica. Se a gente pega, acho que são 17 ODS, né? Os 17 ODS, e a gente permeia os negócios. Por exemplo, na nossa operação do LEAD, a gente tem 14 colaboradores. Um time super pequeno, uma operação focada em serviço. Mas quando eu desmembro os ODS e digo o que a gente já faz, o que a gente pode fazer diferente, eu posso fazer diferença. Eu posso fazer diferença trabalhando melhor minha cadeia de fornecedores, eu posso colocar uma compostagem na operação para melhorar o uso dos rejeitos de café. Então, assim, é possível você fazer. E eu vejo as empresas cada vez mais se preocupando desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer esse ano o nosso fórum de ESG, a gente fez junto Foi bem com legal. a gente fez junto com a DVB, porque era uma agenda que era das duas entidades, as duas iam fazer um evento. Por que a gente ia fazer as pessoas, que era praticamente o mesmo público, ir 2 vezes para um lugar, para um evento, gastar gasolina, gastar espaço? A gente otimizou custo, otimizou produção e fez uma grande agenda ESG para o Estado. Então, eu acho que essa preocupa. E quando a gente teve 1.000 pessoas acompanhando o evento online e 700 pessoas presentes. É uma agenda que as pessoas querem saber. Então, eu acho que tem sim uma pressão do mercado, mas eu vejo que no Paraná tem uma consciência muito grande dessa diversificação de produção com base nas ODS, na sustentabilidade, mas principalmente no desenvolvimento de negócios que sejam mais a longo prazo, né? Que sejam mais competitivos e que realmente façam essa diferenciação do produto paranaense. Eu acho que eu concordo totalmente com o que a Elo trouxe, e eu acho que eu tinha comentado sobre risco e oportunidade, né? Eu acho que a pressão vem em quem quer ter oportunidade, né? Acho que isso pode ser visto como uma pressão positiva, no sentido de falar, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, ou vai vir depois com uma pressão regulatória, uma pressão de mercado, uma pressão do investidor. De expulsão de mercado, daí, propriamente dito. Até porque assim, eu já falei que não sou romântico em relação à rentabilidade, eu não acho que o investidor também é só bonzinho, o investidor tá olhando para isso porque ele tá vendo que o dinheiro dele pode ter risco dele perder esse dinheiro se uma empresa não trabalhar da maneira correta. Quando a gente olha a Standard Poor's 500 hoje, que são as maiores empresas de capital aberto nos Estados Unidos, hoje essas empresas têm estudos do Reputation Institute que falam que quase 90% do valor delas é valor intangível, é valor de marca. Não é valor tangível, não é ativo. Não são os ativos, né? E que então, você demora tanto para construir e assim você pode perder. Né? E hoje em dia a questão de ESG tá super forte, assim, e afeta muito a reputação. Então, eles olham o dinheiro deles, eles não querem perder o dinheiro deles que também está sendo colocado e alocado em ativo intangível. Então, acho que isso é um ponto relevante. E aí, só complementando a questão do pacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu acho que sem dúvida as empresas têm como afetar um ou outro, porque é difícil conseguir colocar todos, é muito abrangente. Mas para mim tem um que me chama muita atenção, que eu acho que a gente demanda ainda mais investimento nele, que é a questão do último, né, o 17, que é a cooperação e parcerias. Aqui eu acho que a gente que tem a chave para a gente conseguir fazer mais. Estamos trabalhando em cooperação intra e intersetorial, né, porque eu acho que falta isso. Você comentou sobre a questão de embalagem para atuar junto, para mudar o mercado. Eu acho que tem que ter uma atuação não só na questão de inovação conjunta, mas uma atuação na questão de advocacy também. As empresas estão puxando a régua para cima, tem que trabalhar conjunto para conversar com o governo, com o poder público diminuir, e mudar. Né? Todo mundo anda junto, risco Então, diminuir. acho que esse é um ponto importante. E aí, só para finalizar também essa questão, porque a gente vem falando muito de ODS, de CDP, de SSAB,
de TCFD, de GRI. Nosso público às vezes nem sabe o que é isso, uma gente. sopa de letrinhas, assim. Frameworks. Uma sopa de letrinhas, assim, que eu falo. A Elô comentou agora há pouco sobre pequenas e médias empresas. E eu sempre comento isso quando eu vou falar pra fora, que isso às vezes assusta. Porque você fala, não, sustentabilidade e ESG não é pra mim, né? É muito complexo tudo isso. As grandes empresas vão falando que tem selos XYZ, etc. O importante é começar, né? O importante é você conseguir entender quais são os seus impactos negativos e positivos e começar. Reduzindo os negativos e potencializando os positivos, né? Esse é o equilíbrio que tem que ser feito, né? E aí depois vem os ODS para tentar até ajudar a direcionar o que é o importante para ser feito, né? E, bom, sobre ODS, vocês sentem, ODS não, sobre ONU, vocês sentem na atividade de vocês, nas conversas que vocês têm, uma abertura para falar disso, no sentido de que muitas vezes quando você vai falar com a pequena e com a média empresa, vai dizer, já vem o pessoal dessa agenda, eu não quero isso. A receptividade é grande sobre sustentabilidade hoje em dia? Eu trabalhei muito com o mercado de carbono, ainda trabalho. Vou colocar meu ponto aqui. Existe, para mim, na minha atividade, quando eu trabalho com o mercado de carbono, muito ativa a busca a mim. Eu posso ficar parada aqui. Que chega o meu negócio. telefone, chega o pessoal querendo saber o que é o mercado de carbono. Consigo ganhar dinheiro com isso? O que eu preciso fazer? O pessoal quer saber. Mas muitas vezes, para aí. Eu quero entender, mas eu não tenho a segurança necessária, ou às vezes o custo é muito alto para eu dar o passo seguinte. Em que estágio vocês veem que a gente está nesse tema de sustentabilidade no Brasil? Eu acho que a gente está na era da informação, né? Acho que as pessoas buscam saber, elas têm esse intuito de entender um pouquinho mais sobre isso. E a gente, como liderança, como executivos que estão à frente dessa pauta, a gente tem essa função também de fazer quase que um letramento para o mercado, né? Entender quais são as oportunidades. Tem muita oportunidade de negócio dentro dessa agenda. Então, quando a gente fala das ODS, a gente fez recentemente 2 seminários no LEAD, onde a gente trouxe o time do Pacto Global para falar com as empresas, tanto que já são adeptas ao Pacto, como também as empresas que não são, justamente para isso, para mostrar quanto que é fácil, né? Não é reinventar a operação, não é criar processos que não vai conseguir cumprir, não é tirar o foco do negócio da empresa, mas é abrir essa visão para que o negócio fique cada vez mais competitivo. Né? Quando a gente briga por mercados globais, a gente tem que ter um mercado cada vez mais, um olhar cada vez mais atento às mudanças, à inovação, às oportunidades. Eu vejo que tem uma grande oportunidade no mercado. Então, quando a gente fala sobre crédito de carbono, é um mercado imenso para o Paraná. Né? Como que a gente otimiza isso no Paraná? Como que a gente otimiza as nossas receitas? Como que as próprias prefeituras podem otimizar as receitas com crédito de carbono? Então, a gente tem um mercado, a gente tem um mercado imenso, cheio de oportunidades. Tem seus problemas, seu percalço, tem, mas assim, tem muita oportunidade também. Quando a gente fala do pequeno e médio, a gente tem uma aliança muito estreita com o Sebrae para desenvolver inovação aberta, encadeamento produtivo. E essa pauta é super importante, por quê? Porque o Sebrae, ele consegue falar com o dono, né? Aquele negócio de dono, conversar com a pessoa, um pequeno negócio, todo grande negócio já foi um pequeno um dia. Então, essa agenda é uma agenda super importante, porque você já cria um empreendedor com uma cabeça diferente. Ele não está só com a cabeça de quero vender, quero ganhar dinheiro, quero vender também. E acho que entender que não é só sobre isso, sobre ganhar dinheiro, mas é sobre prosperar. E quando a gente prospera, a gente faz o bem, tudo no entorno acontece. Não é só sobre quanto de dinheiro que fica no final do mês, no caixa da empresa, no lucro líquido. Né? É sobre o legado, é sobre a estratégia, sobre o que você contribui, que negócio que você criou que vai causar impacto, que vai abrir outras oportunidades. Então, essa agenda, eu acho que as pessoas estão mais abertas, assim, eu sinto bastante isso. João, você senta com o setor financeiro para falar dessa agenda em algum momento? Aqui na Electrolux agora menos. Eu já trabalhei em empresas que eram com capital aberto e fiz vários assessments externos aí para a ISE da B3, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Na época, eu conversava muito com investidores que queriam entender, investidores internacionais, muitas vezes queriam entender como que era a estratégia. Isso muito mais na Telefônica Vivo, na Cielo também. O que isso quer dizer? Me seja mais específico. Querendo entender o que é estratégia, querendo saber o que a empresa está fazendo? Não, muitas vezes o que a empresa está fazendo, como que ela atende a questão regulamentar também, né? E também como que a empresa está vendo a questão de atendimento das suas metas e compromissos públicos. Porque as empresas têm metas públicas que colocam nos seus relatórios e tem que ver como que está sendo transparência e atendimento disso, né? Então, muitas vezes era nessa linha.
O que eu tenho conversado hoje também muito, olhando dentro da Electrolux para tentar buscar oportunidades, estão sendo colocados na mesa dinheiro para empresas que têm metas vinculadas a financiamentos de crédito. Isso realmente está acontecendo com Isso a Electrolux? Isso está De numa modo fase geral. inicial dentro da Electrolux pra gente. Mas existe esse interesse do mercado financeiro? É real isso? Porque às vezes parece que está na Existe. nuvem. Existe realmente esse movimento de mercado financeiro e de busca? Porque tem uma outra parte da notícia que também viralizou esses Sim. tempos atrás, pelo menos eu recebi um monte no WhatsApp, vocês também podem ter recebido, de que os fundos ESG, etc., têm tido uma fuga de investidores. Portanto, as empresas que estão mais alinhadas a esse tipo de estratégia estariam tendo uma fuga de investimento. Mas como é que está isso? Não, eu acho que sim. Eu acho que pode ter fundos que estão reduzindo, como tem muitos fundos que estão aumentando. Eu acho que depende de como você filtra a tua amostragem, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, os grandes bancos têm áreas focadas nisto, né? Eu vi que Focadas o Santander abriu essa Santander semana. tem, Itaú tem também, então Bradesco tem. Então, são áreas focadas em investimentos vinculados à sustentabilidade. A gente na Electrolux tem um Green Bond Framework global que dita mais ou menos quais são os nossos principais pontos de financiamento que a gente pode alocar dessa maneira, aprovados externamente. Então, Como é que funciona? Então, globalmente a gente já fez busca de crédito vinculado a métodos de sustentabilidade, mas aqui na América Latina a gente não fez ainda. Mas o funcionamento você busca o crédito e você coloca prazos e metas para você evoluir, Da seja na tua questão operação. na sua operação. E fora também tem essas metas, no sentido de comunidade, como é que é O que eu definida a vejo meta, mais por exemplo, de um... é mais, por exemplo, na parte climática ou na questão, muitas vezes tem vínculo também com diversidade e inclusão, e algumas empresas fizeram já. Mas o que a gente vê muito é na questão climática, principalmente, né? Eu vou dar um exemplo da Electrolux. A Electrolux hoje a gente chama de análise de ciclo de vida, que é olhar todo o impacto climático do meu produto, desde a extração da matéria-prima até o fim de vida dele. O que é o impacto climático? O impacto climático seria a questão, por exemplo, quando você extrai matéria-prima e produz a matéria-prima para um refrigerador, para uma lavadora, isso tem emissões de CO2, né? Porque você tem energia sendo utilizada ali, etc. É o teu footprint. Exatamente. Quando você produz o produto dentro da fábrica, ali também tem ações e produção, consumo de energia, etc. O transporte também tem. O uso do produto na casa do consumidor, né, a geladeira, a lavadora ficam ligadas na tomada, eles usam energia. Isso tudo tem uma emissão de CO2 para produzir essa energia. Então, todo esse ciclo de vida do produto, ele tem emissões e tem impactos. E aí, eu acho que é interessante de olhar isso, esses frameworks de financiamento, eles olham muito isso também, né? Como que está a consistência do que você vai colocar na mesa para negociar. Se eu falar para você assim, putz, a minha principal estratégia hoje é reduzir meu impacto climático na operação, na manufatura. Não faria sentido para a Electrolux. Por quê? Quando a gente olha todo esse impacto climático nosso, 0,5% na manufatura. Mais ou menos 10% na matéria-prima, aço, plástico, extração, e mais de 80% está no uso do produto. Porque eu produzo produtos que ficam 10 anos na tomada. Consumindo energia. Então, e é por isso que, por exemplo, a Electrolux hoje ela tem meta vinculada ao bônus dos executivos para reduzir o consumo de energia dos produtos, né? Então, a remuneração variável dos executivos hoje está vinculada com entregar produto eficiente para o consumidor, que consome menos energia. E aí que vem essa questão de quando você olha financiamento, essas coisas assim, eu provavelmente teria que colocar na mesa essa meta, né? Essa meta que é onde está meu impacto principal, né? Então, a gente não fez isso ainda aqui na América Latina, existe um potencial, a gente vem estudando, mas isso está na mesa. Os bancos têm vindo conversar com a gente, eu acho que tem possibilidades, sim, oportunidades no mercado. Que legal isso que você está dizendo. Então, vocês já fizeram essa análise de onde que está o seu maior impacto hoje? Onde é que vocês conseguem mudar a ação para gerar impacto positivo? Vai estar lá no teu consumo, vai estar na cadeia de consumo, não está na tua produção do produto, está lá no consumo. Exatamente. Como é que você muda o teu produto para que lá no consumo ele melhore? E daí você vincula a questão... Até esses dias atrás eu fiz uma pergunta no meu Instagram falando sobre isso, ou colocando um posicionamento sobre isso. Questão de bônus, do corpo diretor, ou enfim, conselho, etc. Já trabalhei com empresa bastante, e isso é comum, o bônus às vezes atrelado a um compromisso imediato, a fechar um contrato e tal, e você vê o problema estourado ali 2 anos. Na agenda climática é a mesma coisa, às vezes você quer desenvolver um produto e tal, e se a empresa não está com a sua governança adequada, ela acaba bonificando
o seu corpo diretor, enfim, conselho de administração, por uma ação que vai trazer um retorno imediato, mas sem conseguir enxergar eventual prejuízo a longo prazo. Como que faz isso? Como é que você nivela remuneração de direção, de conselho de administração, para impactos que só vão ser verificados, enfim, que só vão aparecer positivos ou negativos dali a algum tempo? Você tem alguma sugestão, João? Você enxerga esse problema que eu enxergo também? A gente teve alguns casos no Brasil aqui de empresas que sofreram muito com isso, né? Recentemente aí. Mas assim, eu acho que isso vem da estratégia das empresas. Eu acho que tem empresas que têm mais apetite a olhar para longo prazo, né? Eu vou dar um exemplo da Electrolux. A Electrolux é uma empresa que tem mais de 100 anos. A gente vem criando nossa estratégia, quando fez 100 anos, pensando nos próximos 100 anos, né? E a gente não tem como pensar nos próximos 100 anos se a gente olhar para construir algo que faça sentido. E tanto que nosso propósito central da empresa é transformar a vida para o melhor. E a gente pauta tudo que a gente faz em cima disso. Então, é aí que vem a consistência de colocar isso na cadeia de valor como um todo. Mas aí vem um pouco da questão do propósito da empresa, como ela trabalha, né? Tem empresas que são tem uma natureza mais focada no curtíssimo prazo, né? E aí tem seus riscos também, né? Mas a gente olha muito e a gente hoje já vincula 20% da remuneração variável dos executivos com metas de sustentabilidade, que geralmente são metas mais de longo prazo, né? Elon, você quando olha para essa agenda, o que você olha para ela do seu ponto de vista, pessoal? Você olha como geração? Qual que é por que você compra um produto sustentável? O que te dá? Ou você compra um produto sustentável? Qual que é o teu gatilho para isso? Eu acho que a gente tem vários pontos, né? Eu acho que quando a gente fala de mudança de mentalidade, primeiro, não adianta você ficar falando, externando sobre sustentabilidade, sobre uma agenda de diversidade, se você não cuida disso dentro da tua casa, né? Eu tenho 3 filhos, duas crianças e uma adulta. Então, eu tento colocar essa agenda dentro da minha casa, pensar o que é útil, como que eu faço a reciclagem do meu lixo, como que as crianças estão atentas a separar o lixo ou não, como que os meus filhos veem a questão social, eles se envolvem em questões sociais, né? Então, acho que essa agenda é uma agenda da família. Acho que antes de ser uma agenda da empresa, da meta dos sócios, é uma agenda que começa em cada um. Porque se a gente toma essas preocupações para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ciclo curto, você automaticamente você vai trabalhar e já vai pensar nisso. Você vai investir, já vai pensar se aquele investimento, anjo ou não, ou serial, já tem essa agenda. Então, acho que é uma ação muito interna nossa de entender quais os impactos que a gente gera, né? Então, como que a gente faz para consumir menos? É o que a gente fala dentro de casa, né? Todo mundo come, todo mundo se veste, né? E a gente faz parte desse todo mundo come, todo mundo se veste, né? Preparação e preservação dos alimentos, a preservação da roupa. E a gente tem uma meta interna lá que é fazer a roupa durar o dobro com metade do impacto ambiental, né? E como é que a gente aplicaria esse tipo de raciocínio para, por exemplo, outras camadas da população que, enfim, também gostariam de pensar em sustentabilidade, mas não é por essa linha, é por outras. Como é que eles enxergam sustentabilidade? Isso é uma pergunta interessante pelo seguinte: ano que vem a gente tem eleição municipal. As cidades estão cada vez mais sendo demandadas a pensar em sustentabilidade por causa de resiliência das suas infraestruturas. E a camada para conversar sobre sustentabilidade com essas pessoas que vão demandar dos seus políticos, né, ações de sustentabilidade, qual é a conversa que vocês veem possível? Acho que a gente já está vivendo um grande problema de meio ambiente, onde a gente vê que as pessoas mais humildes são as que mais sofrem com as enchentes, com os alagamentos, com os deslizamentos. Então, essa agenda, ela impacta primeiro essas pessoas. A agenda climática impacta primeiro os mais pobres. E isso tem que se prestar muita atenção, principalmente os governantes, os vereadores e os prefeitos. Então, essa agenda é uma agenda muito importante, porque essa pessoa é a pessoa que mais sofre esse impacto da enchente, do alagamento, do deslizamento de terra, do calor extremo. Então, as comunidades mais vulneráveis é que mais sofrem. E a gente vê uma série de iniciativas. Eu vejo, por exemplo, aqui em Curitiba, a cidade mais inteligente do mundo, a cidade mais sustentável do mundo. A gente vê como aqui a gente é exemplo, mas mesmo assim a gente vê os alagamentos acontecendo. A gente vê por quê? Porque tem também que ter uma mudança de mentalidade da população. Eu acho que isso começa na educação, na escola, quando a gente impacta os pequenos de como que eles chegam em casa e corrigem a mãe se a mãe
mãe joga o lixo no lugar errado. Então, acho que essa mudança começa muito pela criança, pela educação. E se a gente tem cidadãos mais conscientes, a gente vai ter um voto mais consciente também. Então, isso é uma roda que eu acredito que uma próxima geração, os nossos filhos vejam essa mudança, né? E agora, em setembro, eu estive no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eles têm uma série de investimentos. Estava falando antes sobre financiamento, sobre linhas de financiamento. Eles têm uma série de investimentos para a iniciativa privada que tenham um fim de impacto, como redução da pobreza, questões que acelerem a questão de transição energética, despoluição de rios. Então, como que a iniciativa pública e privada podem cooperar para acelerar essa agenda com investimento assegurado pelo BID. Então, isso é uma agenda que a gente também tem desenvolvido bastante. Super, super importante para a gente discutir esse tema de sustentabilidade. Acho que é coisa importante que olhar as diferentes bolhas e realidades da aplicação dessas premissas, né? A gente precisa mudar o nosso dia a dia, a nossa cultura, mas existem pessoas em culturas e, enfim, do dia a dia cada um tem o seu, cada um tem. Como é que aplica? Como é que a premissa é a mesma para todo mundo, né? É uma tarefa importante para todo mundo exercer o seu. E aí eu acho que tem um ponto interessante quando a gente olha para empresas, né, que oferecem produtos e serviços, também assim, olhar como que você consegue entregar um produto e serviço, que a gente falou. A gente tem que tirar um pouco da cabeça que para ser sustentável tem que ser mais caro. A Electrolux, a gente tem colocado muito nos nossos produtos também a redução de impactos deles, para isso, e de maneira simples para o consumidor. Não é nenhuma questão assim, esse produto é sustentável ou não. Esse produto entrega a redução de impacto e as pessoas às vezes compram porque vai entregar a redução de custo também. Né? Então ele tem o benefício também, que muitas vezes é um benefício social por trás, que você vai gastar menos com energia, menos com água, menos com um alimento que você não vai desperdiçar e assim por diante, né? Então acho que como você conseguir embalar também o teu produto e o teu serviço para que ele entregue sem atrito, né? E sem esforço, mais sustentabilidade, eu acho que isso é um ponto relevante também. Né? Você veja, pode parecer uma bobagem, mas um exemplo aqui, eu não sei se é o caso da Electrolux, uma máquina de lavar que lave mais rápido, que permite que uma jovem possa estar mais disponível para tempo de estudo ou para tempo de trabalho. Isso, consequentemente, melhora a qualidade de vida dela, talvez melhore até a própria renda. Parece que são conexões muito distantes, mas quando e elas existem verdadeiramente. Quando eu tive no governo, um dos projetos que a gente trabalhava bastante eram os projetos de iluminação pública pelas prefeituras. Hoje até esses projetos de iluminação pública conseguem alcançar o mercado de carbono, conseguem se remunerar pelo mercado de carbono. Mas, enfim, antes de falar disso, teve um estudo do Banco Mundial em 2 concessões de iluminação pública aqui no Brasil. E esse estudo do Banco Mundial foi sobre os impactos positivos que a iluminação pública trouxe para a cidade. Uma delas, se não me engano, era Aracaju. Mas se eu não me engano, era Aracaju. Mostrando, para a Feira de Santana, enfim, mostrando como foi o impacto positivo na vida das mulheres o fato de melhorar a iluminação pública. Né? Porque traz sensação de segurança. A mulher vai para o ponto de ônibus de noite, pegar um ônibus para ir para a faculdade, coisa que ela não ia fazer, né? Porque a sua segurança vem em primeiro lugar. O fato dela ir para a faculdade, o quanto que isso aumentou a renda dela, o quanto melhorou a qualidade de vida dela. Então, no fim, olha, a questão de você melhorar a condição de iluminação pública gera um benefício social que está devidamente estudado, né? Tá no estudo para isso. Então, fazendo o estudo, conectando, a gente consegue sim comprovar a melhora social. Quando eu estava na Telefônica até, a gente fez um estudo lá para entender também como que a entrada de telecomunicações numa cidade poderia trazer um benefício socioeconômico gigantesco também. E também ambiental, né? Quando a gente fala assim, um carro que tem um GPS com o celular e consegue melhorar a rota, né? Ele reduz isso aí, uma agricultura que tem conectada, ela consegue otimizar o uso de água, né? Então, tem várias coisas por trás desses benefícios que estão na entrega de produto e serviço. Por isso que eu comentei até no começo da nossa conversa. A empresa, quando ela existe, ela tem um impacto socioambiental inerente ao seu negócio, né? Eu acho que o mágico é a empresa conseguir compreender isso e entender como que ela pode potencializar o que ela faz bem, né? Por isso que eu digo assim, quando a empresa que ela entrega produto e serviço, e aí é uma frase que eu acho interessante de falar muito dentro da Electrolux, que a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade, a gente quer ter uma estratégia sustentável. O que isso significa?
são coisas completamente diferentes. Você ter o seu modelo de negócio, entregar o seu produto e serviço e ter uma estratégia de sustentabilidade acoplada a isso é uma coisa. Você ter uma estratégia sustentável, que o seu modelo de negócio já aborda as premissas de sustentabilidade, são coisas diferentes. Então, a gente tem um framework lá dentro da Electrolux que tem algumas ambições de sustentabilidade. Esse framework direciona o negócio. Não é o contrário. Eu acho que isso que é uma coisa relevante, que daí você consegue também tentar entender melhor como que tem o impacto como empresa e entender aí quais são os impactos sociais, ambientais que você Ou seja, produzir. você colocar a questão da sustentabilidade, do teu propósito, e depois você vê como é que o teu business vai operar para ter lucro respeitando isso aqui que está colocando. Isso que está sendo colocado em Não é o prática, contrário, não é o ter lucro e daí vou ver aqui como é que eu tenho lucro e daí como é que eu adoto a estratégia de sustentabilidade. Exatamente. E aí, assim, claro que tem limitações, né? O lucro precisa existir. Com Mas certeza. aí você também tem que Isso é uma entender premissa quanto... nossa aqui, estamos Não, todos isso é claro, né? concordando Sim. que essa é uma... Mas ele... Aí por isso que você também tem, às vezes, metas que são mais de longo prazo. Você tem que planejar Criar uma transição. consistência da Exatamente. transição, né? Você admite um lucro menor em nome do não imediatismo. Isso é uma frase que faz sentido? Eu acho que em nome do longo prazo, né? Do médio prazo, da sustentabilidade do negócio, você consegue pensar as cadeias de forma mais estruturada e, às vezes, sim, você administra o lucro de forma diferente. Eu acho que as grandes empresas que estão apostando em sustentabilidade e ESG estão fazendo isso. Estão pensando exatamente. Muito legal, gente. Obrigada por essa conversa, mas antes de fechar, dos dois, vou começar pelo Elô, tá bom? Claro. Claro, né? Uma palavra, uma frase, um pensamento inspiracional no que diz respeito à sustentabilidade. Enfim, como é que você gostaria que as pessoas que estão te escutando compreendessem a agenda, né? Para entrar nela, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, enfim, qual que é a palavra inspiracional que você teria? Acho que é consciência. É consciência de que a atitude de cada um faz a diferença, que como que a gente pensa no nosso negócio, como que a gente pensa na nossa família, vai trazer impacto, né? Positivo ou negativo. Então, essa consciência, né? Consciência do cidadão, acho que é a mais importante. O resto, ela acontece de forma efeito cadeia. Muito bom. E você, João? Para mim, eu estou no momento da cooperação. Cada vez mais eu vejo que para avançar nas agendas que são críticas que a gente tem, seja a questão climática ou a economia circular, por exemplo, a gente precisa de mais cooperação. Mais cooperação entre as empresas, mais cooperação entre empresas que às vezes são conexões que a gente não pensaria que poderia ter. Concorrentes, ou até intersetoriais, um setor que não conversa com o outro, mas eles podem ter demandas parecidas por matéria-prima ou o que for. A gente precisa colocar na mesa as coisas e entender como a gente muda alguns ciclos que a gente tem na economia hoje, seja em questão de falar de economia circular, linear para circular e assim por diante. Então, eu acho que isso está demandando cada vez mais cooperação. E eu acho que a gente ainda não está conseguindo avançar como a gente precisa. Isso então, no Brasil ou isso no eu mundo? diria que globalmente. A gente tem muitos hubs que facilitam isso, né? O Lead é um exemplo, que é um hub que tem várias empresas que, às vezes, Bem lembrado. não sentariam juntas para conversar sobre esse tema e conversam. A gente fez recentemente uma conexão da Electrolux com o mercado de construção, porque se a obra for pensada de forma mais otimizada, melhora você vê uma sinergia que você foi buscar e encontrou. Então, acho que assim, essa cooperação, eu acho que para mim é o que a gente precisa daqui para frente para conseguir mudar o jogo, sabe? Então, muito obrigada pela presença dos dois e muito obrigada a você que nos assistiu aqui até o final. Fica o convite para assistir os demais episódios que já estão no nosso canal no YouTube, para se inscrever no nosso canal no YouTube e para nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada!